Deus seja louvado, né, através dessas músicas cristocêntricas, né, em adoração ao Senhor. Foi muito bom poder ficar cantando. A gente poderia passar aqui a noite toda, tá? Né? Adorando nosso Senhor, nosso Salvador. Que, graças a Deus, irmãos, que a gente vai fazer isso eternamente no céu, né? E se hoje a gente já tem essa alegria aqui, já dentro do nosso coração, da eternidade vai ser uma alegria eterna, a gente poder cantar esses cânticos em adoração ao Senhor. A gente pode ver um pouco disso no livro de Apocalipse capítulo 5, né? Adoração ao próprio Deus, tá? Mas enquanto a gente não vai para a eternidade, nós devemos lembrar que a vida eterna, um aspecto da vida eterna, a vida eterna já começa hoje e agora, né? Em João capítulo 17, versículo 3, o Senhor vai dizer: e a vida eterna é esta, que creiam em Ti como Senhor e Salvador. A vida eterna, ela não vai começar no futuro. A vida eterna já começa hoje, a partir do momento que nós nos arrependemos e nós colocamos a confiança em Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto a vida eterna no aspecto futuro não chega, irmãos, nós estamos aqui hoje para servir ao Senhor, servir o próprio Deus, servir o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre o custo do discipulado. Eu peço que vocês abram, por favor, o texto de Lucas capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 22 em diante. Lucas capítulo 14, versículo 25. Boa parte desse estudo, nessa semana, pela graça de Deus, veio de um livro que ajudou, o curso do discipulado, do Jonas Madureira. Quero incentivar, se você puder comprar esse livro, tá? Compre ele, é um ótimo livro que vai falar sobre discipulado, o gosto de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 25 diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como se lhe has de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, Pai amado, por tua bendita palavra, Senhor, santa e eterna. Nos ajuda a entender o custo de seguir a Jesus, Senhor, o custo do discipulado. O que significa, Pai? Abre os nossos olhos para enxergar o que a tua palavra nos ensina. Pedimos ao Senhor, Santo Espírito, que revelou essa palavra para nós, o Senhor que é o autor da palavra, o Senhor sabe qual é o ensino que tem nesse texto. Traga para nós, Senhor, nessa noite
por meio da Tua palavra, o Senhor possa me usar como um vaso, um servo do Senhor, para nos ajudar, Senhor, aqui a saber o que é servir e seguir ao Senhor, e para que cada dia nós possamos viver de forma digna para o Teu inteiro agrado, Pai. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. O custo de seguir Jesus. Ser cristão é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. O discipulado como ato de seguir a Jesus é uma decisão. Portanto, ele tem um custo. Todos aqueles que tomam a decisão de seguir ao Senhor devem avaliar qual é este custo de seguir ao Senhor. Qual é este custo de seguir o próprio Senhor Jesus Cristo? Em Lucas capítulo 14, versículo 25 a versículo 35, Jesus responde a essas perguntas. Antes mesmo de a gente considerar o custo do discipulado de forma mais específica, irmãos, é preciso entender o que os primeiros leitores, os primeiros ouvintes do Senhor Jesus Cristo, eles entenderam com relação ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, era constituído de alguns grupos diferentes. Tinha aqueles discípulos que eram os discípulos comprometidos, tinha aqueles que eram meros ouvintes simpáticos do ensino do Senhor Jesus Cristo, e tinha uma grande multidão que é apenas curiosa de saber quem era o Senhor Jesus Cristo e de saber sobre os ensinos dele. Jesus, ele tinha uma multidão de seguidores, como nós podemos perceber no versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Lucas registra isso no texto dele. Jesus, ele não se impressionou com o entusiasmo dessa multidão que estava seguindo ele nesse instante. Jesus sabia que a maioria dessas pessoas que estavam seguindo ao Senhor não estava nem um pouco interessada nas coisas espirituais. Muitos desses que estavam seguindo Jesus queriam apenas os milagres de Jesus, os milagres que o Senhor estava fazendo durante o ministério dele. Outros que estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo, eles estavam interessados apenas porque Jesus podia alimentar eles. Eles estavam famintos e eles estavam seguindo Jesus por causa da comida que Jesus poderia dar para eles. Outras pessoas, nesse tempo que Jesus estava aqui, irmãos, estavam seguindo Jesus porque queria que Jesus tirasse o governo daquela época, o governo romano, que fazia muito mal ao próprio povo. Essas eram algumas razões que algumas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo. Se o seguidor de Jesus não era consciente da demanda do discipulado, então ele não era capaz de avaliar o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. A necessidade da consciência do custo de ser seguidor de Jesus Cristo é a exortação de Jesus para essa grande multidão que estava seguindo ele. Muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, eles não tinham consciência do custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo, do custo de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Esses que estavam seguindo Jesus, que nós podemos ver nesse versículo 25, essa grande multidão, é um exemplo que nos ensina que é possível seguir a Jesus sem nenhum compromisso com o próprio Senhor Jesus Cristo, sem levar em consideração o custo do discipulado. Jesus estava à procura, não de multidões, Jesus estava à procura de pessoas comprometidas com eles, não apenas por número de pessoas, de seguidores que iam atrás do Senhor Jesus Cristo. A busca de Jesus sempre foi por discípulos comprometidos com ele, com o ensino da palavra de Deus. Por isso Jesus faz essa exortação forte para este grupo aqui, para que eles tenham a consciência do que é ser discípulo de Jesus, do que é seguir ao Senhor. Naquele tempo, irmãos, e hoje também em muitos lugares, se associar com o Senhor Jesus Cristo significava e significa ter uma reação sempre negativa de muitas pessoas. Muitos daqueles que estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo tinham uma reação negativa, por exemplo, dos seus familiares. A reação negativa começava em casa, na família, e poderia facilmente se tornar
uma oposição do governo aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer deixar isso claro para os discípulos dele, aqueles que estavam seguindo ele naquela época. Mas Jesus, ele quer deixar claro, irmãos, que aqueles que querem seguir Jesus, têm que seguir Jesus de acordo com os termos estabelecidos por Jesus, não estabelecido por aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Era necessário que aquela multidão que estava seguindo ao Senhor Jesus Cristo, que muitos deles saíssem do anonimato, muitos deles mostrassem a cara dele, quem eles eram, se eles eram de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo. Era necessário comprometimento, era necessário se comprometer publicamente com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Portanto, seguir ao Senhor Jesus Cristo, era necessário que eles saíssem daquela multidão e eles demonstrassem de fato quem de fato eles eram, se eles eram de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo. A lição que nós aprendemos desse texto é: para ser discípulo de Jesus, é preciso seguir os termos de Jesus. Para aqueles que querem ser discípulos do Senhor, aqueles que querem ser discípulos de Cristo, é preciso seguir os termos que Jesus estabelece. Na grande multidão, estavam aqueles que queriam seguir Jesus nos seus próprios termos. Eles queriam colocar os seus termos para seguir ao Senhor. Mas Jesus confronta esses, exorta esses que queriam colocar os seus termos para seguir Jesus, dizendo que se eles quisessem seguidor de Jesus, era necessário seguir os termos que Jesus estabeleceu, e não os termos que eles mesmos tinham estabelecido. Então, irmãos, para ser discípulo de Jesus, é preciso seguir os termos de Jesus. Quais são os termos de Jesus para aqueles que querem seguir Ele? Se Jesus estabeleceu alguns termos para aqueles que querem seguir Jesus, quais são esses termos? Primeiramente, é necessário evidenciar certo tipo de amor. Versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós devemos lembrar, por exemplo, irmãos, sobre um time de futebol. Quando muitos dos que estão aqui, não todos, tá certo? Mas alguns dos que estão aqui nessa noite, ama o seu time de futebol. Tem um certo tipo de amor por time de futebol ou por certas coisas na vida. Mas só que nós devemos lembrar que eu jamais poderia amar um time de futebol da mesma forma que eu amo a minha esposa e da mesma forma que eu amo o meu filho. Ou seja, é um certo tipo de amor diferente quando nós amamos pessoas diferentes, irmãos. Quando isso acontece com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando acontece de alguém amar, uma coisa acima do Senhor Jesus Cristo, irmãos, essa pessoa não está priorizando o Senhor Jesus Cristo. O ponto que nós devemos aprender desse texto e desse versículo que nós lemos aqui é que seguir Jesus exige que nós amemos Jesus como Deus e não como uma outra coisa qualquer ou como uma outra pessoa qualquer. Jesus, ele precisa ser mais amado do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ele precisa ser mais amado do que qualquer outra coisa neste mundo. Ele deve ser o homem mais amado entre todos os homens. Ele deve ser aquele que deve ser amado mais do que qualquer outra coisa que Deus criou. Jesus, ele tem que ter, irmãos, a primazia em todas as coisas da nossa vida. Vamos ler Lucas capítulo 1, aliás, Colossenses capítulo 1. Versículo 16 ao 19. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, primazia. Jesus morreu e ressuscitou, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, para ter a preeminência, a primazia, como esse texto da palavra de Deus deixa muito claro para nós. Então, irmãos, nós devemos lembrar que Jesus, Ele quer ser amado acima de tudo. Jesus, Ele não admite rival. Jesus não admite que os discípulos dele dividam o amor por Cristo por outras pessoas. Só que o nosso pecado é não reconhecer a primazia do Senhor Jesus Cristo. Isso tem muitas implicações para a nossa vida. Volte para o nosso texto de Lucas capítulo 14 e leia o versículo 26, que diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o verdadeiro discípulo, ele ama Jesus acima da família. O verdadeiro discípulo, ele ama Jesus acima da própria vida dele mesmo. Só Deus, ele deve ser amado, irmãos, mais do que nós amamos a nossa família, mais do que nós amamos a nós mesmos. Jesus aqui, ele está colocando a condição do discipulado, a condição daqueles que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Agora você imagine que muitos desses seguidores do Senhor Jesus Cristo, eles poderiam ali, quando eles resolveram seguir ao Senhor Jesus Cristo, ouvir dos seus pais, dos seus cônjuges e da sua família o seguinte: você precisa decidir entre continuar seguindo Jesus ou viver dentro desta casa. Se você optar por seguir Jesus, você vai ser banido de uma vez por toda dessa família. Se você ter esse Nazareno, esse Jesus como Senhor da sua vida, você vai sair da nossa casa e você vai sair da nossa família. Era isso que acontecia, irmãos, naquela época, e é isso que acontece hoje em muita parte do mundo. Ora, onde aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo, muitos deles são banidos da sua família, muitos deles são perseguidos por sua fé, e muitos deles até eles são mortos porque creem no Senhor Jesus Cristo, exceto a questão de perseguição, irmãos. Então, afinal de contas, como o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se decide por Jesus a despeito da reação negativa da sua família? Ele precisa ter um certo tipo de amor, irmão. Um certo tipo de amor que só pode existir quando nós percebemos que nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus criador, de um Salvador. Jesus, ele não está exigindo aqui que os discípulos dele odiassem a família dele. Não é isso. As nossas famílias, elas devem ser amadas como elas são, as nossas famílias. E nós devemos amar as nossas famílias. Mas quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus, nossa família não é amada do jeito que deveria ser, irmãos. Na verdade, quando nós amamos a nossa família mais do que ao Senhor Jesus Cristo, no lugar de Deus, isso se torna um ídolo para nós. Isso controla a nossa vida, controla a nossa agenda, controla como nós devemos viver, irmãos. Portanto, aquele que quer seguir o Senhor Jesus Cristo, Cristo precisa ser o centro de tudo. Cristo precisa ser o centro da vida dessa própria pessoa, acima até da sua própria família, acima dos seus familiares. E isso terá um custo. Um custo principalmente se a nossa família, nossos bens, ou nós mesmos, ocuparmos a centralidade do nosso coração. Este é o primeiro custo que o Senhor Jesus Cristo vai colocar para aqueles que querem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. É necessário um certo tipo de amor, e um tipo de amor maior a Jesus do que qualquer pessoa da nossa própria família. Segundo termo que Jesus coloca para aqueles que querem seguir, não é somente necessário um certo tipo de amor, mas também é necessário que passemos por certo tipo de sofrimento. É necessário que nós passemos também por certo tipo de sofrimento. Versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
Uma coisa que nós percebemos, queridos, desde o início do Evangelho de Lucas, irmãos, e o que Lucas quer chamar a nossa atenção, a atenção daqueles leitores lá, é o fato que durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, durante o ministério dele, certamente Jesus enfrentou oposição ao seu ensino, ao ensino da palavra de Deus. Jesus enfrentou oposição. Essa oposição que Jesus estava enfrentando é uma oposição que veio de todos os lados. Veio das multidões, veio dos publicanos, veio dos soldados, de Herodes. Foi uma oposição que veio até mesmo dos demônios que se opuseram ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Mas o que chama a atenção é que o próprio Jesus estava consciente dessa oposição. Porém, irmãos, mesmo as pessoas se levantando contra o ensino de Jesus, Jesus continuou ensinando a palavra de Deus. Ele não deixou de ensinar a palavra do Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 9. Verso 22. Lucas 9, 22 diz: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas, ele quer que os seus leitores, aqueles que estavam o público-alvo dele ali, entendam que Jesus não apenas estava consciente da oposição ao ensino do Senhor Jesus Cristo, mas também que todos aqueles que quisessem seguir Jesus, eles precisavam estar conscientes também do sofrimento que eles iam passar pelo fato de seguir Jesus. Lucas quer que eles entendam isso também. Não somente Jesus ia passar por sofrimento, mas os discípulos de Jesus iam passar oposição também, por causa do ensino da palavra de Deus, irmãos. Então, nós devemos lembrar que Jesus queria que eles entendessem isso, irmãos. Só que Jesus quer que eles entendam que não é qualquer tipo de sofrimento que eles iam passar, mas era o sofrimento pelo fato de eles serem seguidores de Jesus, ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós vemos no capítulo 14, no versículo 27, Lucas dizendo isso para os discípulos do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus falando isso. Olha aí: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está dizendo que aquele que não levar a sua cruz e fosse a ele, não poderia ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma pergunta que nós precisamos fazer: qual era o significado ali para os primeiros discípulos de Jesus de carregar a cruz, irmãos? Então, qual era o significado de carregar a cruz para os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo? Para eles, carregar a cruz era um símbolo de rejeição, um símbolo de humilhação. O sujeito, aquele que carregava uma cruz, ele tinha sido banido da sociedade. Por quê? Porque ele era considerado uma ameaça para todas as outras pessoas. Ele deveria ser eliminado da sociedade, mas não antes de passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Aquele que ia ser eliminado antes de ser crucificado, ele passava por uma humilhação, ele passava por um sofrimento. Então, carregar a cruz revela que o discipulado ele vai implicar em viver um mundo que vai ser hostil ao Evangelho. Os discípulos de Jesus vão viver numa cultura em que rejeita os ensinamentos da palavra de Deus, rejeita os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós desprezamos a demanda do sofrimento, nós forjamos uma cruz que seja do nosso jeito.
Uma cruz que seja do nosso gosto. Uma cruz que não nos custe nada, irmãos. Quando nós não queremos levar a cruz que o Senhor colocou, o custo que o Senhor colocou, nós inventamos a nossa própria cruz, que não vai custar nada para nós. Porém, uma cruz que carrega os nossos próprios termos, ela não vai nos humilhar de forma suficiente. A cruz que devemos carregar é aquela cruz que Jesus estabelece os termos. É a cruz que vai ser por causa de Jesus. Somente essa cruz que Jesus estabeleceu que nós devemos levar é a cruz que vai nos humilhar. É a cruz que vai nos humilhar de forma suficiente, irmãos, para nos salvar do nosso próprio eu, para nos salvar de nós mesmos, da nossa própria pessoa. Então, pelo qual nós passamos é o sofrimento da cruz. Nós deveremos perguntar se esse sofrimento ele acontece pelo fato de seguirmos a Jesus. Nós temos que perguntar se o sofrimento que nós passamos hoje é o sofrimento que nós temos pelo fato de ser discípulos do Mestre, discípulo do Senhor. Se é de fato por causa do Senhor, se é de fato por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, lembremos, não é o caminho que nós queremos trilhar, nem o sofrimento que nós julgamos ser capazes de suportar, mas é o caminho e o sofrimento que Jesus preparou para nós, irmãos, para que nós andássemos neste caminho. Nós devemos lembrar que não é Cristo que deve se envolver nos nossos projetos pessoais. Não é o Senhor que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar os desejos dele para se engajar no nosso empreendimento. Não, não é. É o contrário. Nós é que precisamos nos engajar nos planos de Jesus para a igreja. Nós que precisamos nos engajar. Nós é que temos que sofrer. Nós é que temos que sacrificar as nossas agendas, irmãos, em favor da agenda de Deus, da agenda de Cristo. Não é a nossa agenda que é mais importante. Não é a nossa vida, as nossas coisas que é mais importante. É as coisas de Cristo. É a agenda de Jesus. É aquilo que Ele estabelece para nós, para a nossa própria vida. O custo de seguir Jesus envolve humilhação, sujeição a Deus. Nós temos que lembrar disso. Como diz um autor chamado Tomás de Kempis: anda por onde quiseres, não achará descanso, senão na humilde sujeição e obediência. Nós só acharemos descansos, irmãos, verdadeiros, na nossa humilde sujeição e obediência ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Não tem como, não tem outro caminho. Então, Jesus quer deixar claro aqui que é necessário um tipo de sofrimento por causa do próprio Senhor Jesus Cristo, por causa do próprio ensino da palavra de Deus. Para ilustrar isso, Jesus, ele vai dar duas ilustrações nesse texto aqui, para que os discípulos dele possam avaliar o custo de seguir ao Mestre, de seguir ao Senhor Jesus Cristo. A primeira ilustração, o primeiro exemplo que ele dá está no versículo 28 a 30 do tolo construtor. Versículo 28 a 30 de Lucas capítulo 14 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a esclarecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. A ilustração aqui, irmãos, ela trata da importância de avaliarmos o custo da construção de uma torre antes de iniciar essa construção. Antes de começar a construir a torre, o sábio, ele vai calcular os gastos que ele vai ter. Somente um tolo ele começa a construir sem avaliar se ele vai ter o dinheiro suficiente para ele continuar aquilo que ele começou a fazer. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer aqui é que a decisão sábia de seguir o Senhor Jesus Cristo, ela envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Nós temos que refletir do custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pensar, nós temos que avaliar o custo de seguir o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer que os discípulos entendam. É necessário reflexão. É necessário reflexão para aqueles que querem seguir ao Senhor, e não apenas entusiasmo. O custo é alto para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Agora,
Será que muitas vezes nós mesmos não temos contribuído para que as nossas igrejas haja mais pessoas entusiasmadas com o Senhor Jesus Cristo do que autênticos discípulos de Jesus? Será que nós mesmos, através do nosso estilo de vida, do nosso discipulado, que deve ser estilo de vida e seguir o Senhor Jesus Cristo, será que nós não estamos contribuindo para que a igreja esteja cheia de pessoas que estão entusiasmadas com Jesus, mas que não são autênticos discípulos do Mestre, discípulos do Senhor Jesus Cristo? O que deve ficar claro é que seguir Jesus trata antes de uma decisão importante da vida, é se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo, é se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus, a palavra de Jesus, ao ensino de Jesus. Irmãos, ser discípulos de Jesus é submeter-se a Cristo, é viver como Cristo, sendo o dono da nossa vida. É isso que é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Precisa-se avaliar o custo de seguir o Mestre, de seguir o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o tolo construtor que não avaliou o custo de seguir ao Senhor. O outro exemplo que o Senhor dá aqui está no versículo 31 a versículo 32, o rei prudente. O rei prudente, versículo 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede consideração de paz. Então nós vemos aqui uma outra ilustração que Jesus apresenta para mostrar da importância de se examinar a situação antes de tomar a decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nessa ilustração aqui, ele vai mostrar a sabedoria de um rei que depois de calcular o custo da batalha e percebendo que ele não venceria a guerra, ele resolve fazer um acordo de paz com o outro rei, sabendo que ele ia ser derrotado de qualquer forma, que ele não ia ganhar a guerra. Ele foi sábio e resolveu fazer um acordo com aquele outro rei aí. A ideia é melhor se render e permanecer vivo do que não se render e morrer. É melhor se render ao outro senhor e permanecer vivo. Ou seja, a sabedoria do rei aqui está em refletir o que é mais importante. O que é mais importante? Ele decidiu perder aquilo que ele considerava, importante do que governar. Ele preferiu deixar de governar, mas preferiu ficar com a vida dele. E ser discípulo de Jesus é assim. O discipulado também é assim. É uma decisão onde nós nos rendemos. É uma decisão onde nós nos submetemos. É uma decisão onde nós desistimos da nossa própria vida. Nós desistimos da nossa própria vontade em prol de algo mais valioso. Essa é a ideia. Ele desistiu ali daquilo que era, tá certo, para ele, mais importante. Porque tinha uma coisa que era mais importante para ele. E assim acontece com a gente também. Irmãos, é uma decisão de nos render, de nos submeter à vontade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser discípulo de Jesus não é tanto sobre como que nós vamos ganhar, o que nós vamos ganhar, mas sobre o que nós vamos perder. Isso que é discipulado. Aquilo que nós vamos perder para nos render ao Mestre, nos render ao Senhor Jesus Cristo. Quais são os termos que Jesus coloca para aqueles que querem seguir Ele? Quais foram os termos? Nós vimos 2. Quais foram? Ok. Primeiro foi esse. É necessário um amor maior a Cristo. É necessário que os discípulos de Jesus passem por sofrimento. E o último termo, exatamente, o último termo que o Senhor Jesus coloca para aqueles que querem ser discípulos de Jesus é que é necessário nos render totalmente a Jesus. Aqueles que querem ser discípulos de Jesus, é necessário um rendimento total a Jesus, como Senhor e Rei da nossa vida.
Se não houver um rendimento total a Jesus como Senhor e Rei da nossa vida, não podemos ser discípulos do Senhor. A terceira demanda do discipulado é um golpe na nossa dependência das coisas que criam um vínculo com o mundo em que nós vivemos. Os vínculos que nós temos com as coisas que nós possuímos é um grande potencial e é a grande razão porque muitos são incapazes de seguir Jesus. O vínculo que nós temos com as coisas deste mundo tem feito com que muitos tenham abandonado Cristo. Muitos não têm perseverado na fé de seguir ao Mestre, de seguir ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo. O Senhor nos tira do reino das trevas, da morte espiritual, para nos conduzir para o reino dele. Nós passamos a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornando peregrinos neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo que nós estamos aqui, irmãos. Essa é a nossa peregrinação. Por essa razão, o discipulado, aquele discipulado que está em movimento, ele deve começar com a rendição ao Senhor Jesus Cristo. A rendição à palavra de Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Então Jesus, Ele tem a supremacia, irmã, a pré-eminência. Ele é o Rei a quem nós devemos nos render. Ele é aquele que nós devemos perder todas as coisas, aqueles vínculos que faz acreditar que nós somos senhores de nós mesmos, daquilo que está à nossa volta. É isso que Jesus quer que os discípulos dele entendam. Quando você lê Lucas 14, versículo 33, ele quer que os discípulos entendam essa verdade importante. Ele diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus deixa claro para eles que se eles não renunciam a tudo quanto eles têm, eles não podem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora, como é difícil renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Não é verdade? É muito difícil, irmãos, renunciar a algo que nós acreditamos possuir aquele algo. Mas não deveria ser assim. Porque no final das contas, as coisas que nós dizemos possuir não nos pertencem. Neste mundo, todas as coisas, as nossas posses, são meras ilusões. São meras ilusões. Nós não possuímos nada daquilo que dizemos possuir, porque tudo é dádiva de Cristo. Tudo é dádiva de Deus. Tudo que temos vem dele e é para ele, é dele. Algumas perguntas importantes que nós precisamos fazer. E se você perder tudo que você disse que tem? O que é que o manteria vivo? Pense por um pouco. Se você perder tudo aquilo que você acha que possui ter, o que será de você se você perder a sua família? Se Deus tirar os seus bens. Imagine que você não possua mais nenhum tostão. Você não tem patrimônio. Imagine que você não tenha mais nada disso. Tudo que restou para você foi Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo.
você acha que assim mesmo você ia conseguir viver uma vida feliz? As respostas que nós demos para essas perguntas sinalizam se estamos seguindo Jesus ou se estamos perdidos no meio de uma multidão que segue Jesus e apenas observa Jesus, sem se comprometer com Jesus. A resposta que nós demos para essas perguntas vai mostrar se de fato nós somos discípulos verdadeiros de Jesus ou se nós estamos na multidão daqueles que não querem comprometimento com o Mestre, com o Senhor. Tomás Kempis diz o seguinte: procura Jesus em todas as coisas e Jesus achará. Se te buscar a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Se você procurar Jesus em todas as coisas, você vai encontrar Cristo. Você vai encontrar Cristo. Mas se você buscar a ti mesmo, você também vai achar, mas para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Isso, irmãos, tem muito a ver com os nossos desejos, com aquilo com que realmente nós amamos. Somos o que desejamos, somos o que amamos. Nós somos o que nós amamos. Salmo 115 e Salmo 135 fala sobre isso. E tem um livro bem legal do Bailey. Você é aquilo que você adora. Você é aquilo que você adora. Pode ler no Salmo 115, no Salmo 135, que ele vai falar sobre os ídolos. E depois ele vai dizer: torne-se semelhante a eles todos que tais coisas praticam. Nós somos aquilo que nós adoramos, a quem nós adoramos. Nós devemos lembrar disso. Por mais que as coisas que nós amamos sejam coisas maravilhosas, se as nossas vidas dependerem dessas coisas, então a nossa identidade está deformada. Jesus quer que nós entendamos isso, irmãos. E ele conclui o ensino dele com uma ilustração do sal. Quando nós lemos o versículo 34 e 35, irmãos, parece que a gente faz uma pergunta: o que tem a ver aqui? Versículo 34 e 35, bom é o sal, mas se o sal degenerar, se tornar insípido, sem sabor, como se ele há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, o que essa metáfora do sal, ela tem aqui com o curso do discipulado? O que tem a ver? Aquele que não avalia o curso de seguir Jesus e começa a seguir Jesus mesmo assim, mas permanece sem um compromisso com Jesus, um compromisso verdadeiro, um compromisso autêntico de discipulado com o Senhor Jesus Cristo, é como o sal que perdeu o seu sabor. Ou seja, o discípulo perdeu a sua essência, a essência do discipulado. Ele não consegue mais fazer discípulos autênticos do Senhor Jesus Cristo. Ele é como sal, ele não salga mais, ele não faz a diferença, ele não presta mais para nada, como diz aqui, como sal, apenas para ser jogado fora. Apenas para ser jogado fora, irmãos. Eles dizem que seguem Jesus, mas não se submetem ao seu ensino e ao seu reino, vivem de acordo com sua agenda, seguem Jesus do seu jeito. Esse tipo de pessoa não é discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a advertência de Jesus é precisa e clara. Aquele que foi incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e do seu ensino, bem como se desvincular de tudo o que prende neste mundo, jamais poderá ser discípulo de Jesus. Jamais poderá ser discípulo de Jesus. Se existe alguma coisa no seu coração, um amor que você tem acima do amor a Cristo, se você não tem sofrido por causa do nome de Jesus e do ensino do Senhor, se você não tem se desapegado e desvinculado de tudo que te prende neste mundo, jamais poderá ser discípulo de Cristo. Jamais poderá ser discípulo do Mestre. A negligência de se avaliar o cálculo leva à falta de compromisso com Jesus. Muitos não têm calculado o preço de seguir o Mestre, de seguir o Senhor, e muitos não têm tido compromisso com Cristo. No final, ele será como o sal, que perdeu a sua essência e será jogado fora. Será jogado fora. A igreja precisa abandonar a cultura do consumo. A
A igreja precisa abandonar a cultura do consumo, centrada nas pessoas e nas suas necessidades, e investir na cultura de discipulado centrada em Cristo e na missão gloriosa que o Senhor dá. A igreja precisa mudar. O começo da mudança, ela não vem com métodos discipulados que são mais eficazes, mas vem com a imitação de Cristo. A base para a mudança, amados, é a imitação de Jesus. Se nós queremos ver o discipulado verdadeiro e correto acontecendo no mundo da nossa igreja, nós precisamos imitar Cristo diariamente, cada um individualmente que são discípulos do Senhor. Se nós queremos mudança real e verdadeira, todo aquele que diz discípulo de Jesus precisa imitar Jesus. Só é possível discipular sendo, falando, agindo como discípulo, como imitador de Cristo. Para ajudar alguém a seguir Jesus, é necessário antes pagar o preço de imitar Jesus. Por isso, saia do anonimato. Seja um discípulo comprometido. Saia do anonimato. Apareça, mostre sua cara. Mostre que você é compromisso, que você tem um compromisso verdadeiro com Ele. Quem é que está na multidão é uma pessoa anônima. Ela não tem rosto, não se sabe quem é a pessoa que está na multidão. É hora da gente sair do meio da multidão, mostrar que somos discípulos verdadeiros, diariamente, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem hesitado em ter um real compromisso com Jesus e com o seu ensino, por medo de quê? Por medo de quê? O que está te impedindo de seguir ao Senhor Jesus Cristo? Para ser discípulo de Jesus, é preciso seguir os termos de Jesus. É necessário evidenciar certo tipo de amor. É necessário que nós passemos por certo tipo de sofrimento, como o próprio Senhor Jesus Cristo deixa claro, e é necessário nos render totalmente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe e nos ajude, de fato, a sermos discípulos de Jesus e seguir essas orientações para a glória do Senhor. Amém? Nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua graça. O Senhor coloca aqui os custos de ser discípulo do Senhor. A começar em mim, Senhor, nós pedimos mudança de coração. Que nós sejamos imitadores do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, diariamente, ó Deus. Muda, ó Pai, a cultura do discipulado do nosso país, da nossa igreja, Senhor. Que seja um discipulado de imitação do Mestre, imitação de Cristo diariamente, Senhor. O Senhor nos deu a ordem de fazer discípulos, ó Pai, nos ajuda a fazer discípulos, Senhor. Discípulos que não reflitam aquilo que nós somos, mas reflitam aquilo que Jesus é, para a glória do Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, e aplica essa palavra no coração de cada um nessa noite. Pai, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Vamos com mais um cântico, por favor. Vamos ficar de pé? Aqueles que podem. Poderoso.
Boa noite, boa semana.